Boa tarde a todos, 17 de abril de 2024. Estamos iniciando a nossa quinta live nacional de uma série de 10 lives sobre o imposto de renda à pessoa física. Os temas foram escolhidos por meio de uma pesquisa feita no site e divulgada nas redes sociais. Hoje vamos falar sobre atividade rural. E quem vai abrir o assunto é o superintendente da 10ª Região Fiscal, Altemir Linhares. Altemir, pode começar. Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Nós hoje vamos tratar, como já foi anunciado, de um tema da tributação dos rendimentos da atividade rural, tema extremamente relevante para o nosso sistema tributário. Nós estamos falando aí de algo que impacta o setor primário, que responde por 25% do nosso PIB, né? E a atividade rural, mais precisamente, é em torno de 7% do PIB nas atividades agropastoris. Então, nós vamos tratar disso hoje, trazer uma série de informações, tirar dúvidas, né, sobre essa tributação, que ela é muito especial, porque além de ter uma base de cálculo diferenciada, né, com uma redução significativa e um tratamento específico, as regras de tributação da atividade rural são muito específicas para a atividade. Então, nós vamos ter que trabalhar realmente com a visão do produtor rural e da comercialização da produção. Isso nós vamos tratar com muito detalhe na tarde de hoje e vamos buscando, né, trazer o maior número de informações possível para facilitar a vida aí do contribuinte que está no momento de preparação da sua declaração do imposto de renda do ano 2024. A Receita Federal do Brasil tem uma grande preocupação com essa declaração do imposto de renda, com um demonstrativo da atividade rural, e nesse sentido nós estamos desde 2019 fazendo um trabalho muito específico de conformidade fiscal nesse segmento. Vocês podem observar, quem está mais próximo dessa atividade percebe que anualmente nós temos constatado inconsistências ou omissões naquele contribuinte que deveria ter entregue a declaração com rendimentos da atividade rural e não o fez. Então, nós estamos emitindo cartas, informações para esse contribuinte, para que ele reavalie a situação e faça a entrega da declaração, ou retifique a declaração que já foi entregue. Viemos fazendo isso ao longo dos últimos 5 anos, com um resultado muito significativo de autorregularização, ou seja, o próprio contribuinte constata que, de fato, ele deveria, né, estava obrigado a fazer a entrega da declaração e o recolhimento do tributo, e o faz espontaneamente, sem incidência de multas, facilitando muito esse processo de regularização. Esse viés vem norteando as nossas ações nos últimos 5 anos, né? Então, logo a gente tenha vencido o prazo da declaração do imposto de renda, a gente faz esse levantamento e começa esse trabalho. Agora, esse ano, nós estamos iniciando um trabalho inovador, que é justamente na linha do que o nosso secretário da Receita Federal, Dr. Robinson Barreirinhas, vem apregoando, que é a Receita Orientadora, né? Nós estamos antes da entrega da declaração, a gente está vindo trazer informações, prestar esclarecimentos, com o viés de estar mais próximo do cidadão, né, orientando e prestando assistência, para que você, contribuinte, possa prestar a sua declaração com a maior assertividade, com o menor índice de inconsistências e de erros possível. Então, esse é o grande objetivo hoje. Nós estamos falando aqui da tributação do imposto de renda da pessoa física, um tributo que desempenha um papel crucial na sociedade, pois é uma fonte muito significativa de receitas para o governo, e essa arrecadação, né, esse bolo de arrecadação, é utilizado para financiar os serviços públicos essenciais, aí, como saúde, educação, segurança, as políticas públicas, né? As grandes políticas sociais do Estado são financiadas com a arrecadação dos tributos, do qual o imposto de renda da pessoa física é extremamente relevante, e ele promove, através disso, né, ou seja, por ele ser um tributo progressivo, né, ele é talvez o tributo mais justo que a gente tem no sistema tributário nacional, ele permite a redistribuição de renda, ou seja, aquele contribuinte que tem o maior poder aquisitivo, o maior rendimento, a maior capacidade contributiva, ele vai ter uma alíquota maior, vai contribuir com mais tributos, que vai ser redistribuído para toda a sociedade, gerando, né, um desenvolvimento do bem-estar de toda a comunidade em que nós vivemos. Então, é para tratar desse tributo, para tratar desse cenário, né, da tributação dos rendimentos da atividade rural, que nós vamos conversar hoje. Para isso, nós estamos trazendo o colega auditor fiscal, Cláudio Morello, que é, sem dúvida nenhuma, o maior especialista que nós temos hoje no assunto, nos quadros técnicos da Receita Federal, e ele preparou uma apresentação com uma série de informações que nós consideramos que são importantíssimas nesse momento para você que está se preparando para fazer a declaração do imposto de renda. Então, eu vou deixar vocês com o Cláudio Morello, para que ele traga
e apresente a sua exposição, nos trazendo, nos enriquecendo com seus conhecimentos. E eu deixo só um recado final aqui, em nome da Receita Federal, que o bom contribuinte sempre vai poder contar com o apoio da Receita Federal para cumprir com o seu papel de cidadania. Fiquem bem, fiquem com o Cláudio Morello. Bom, boa tarde. Me ouvem? Sim, estamos ouvindo. Bom, eu inicialmente gostaria de agradecer essa oportunidade proporcionada pela Receita Federal justamente para transmitir esses conhecimentos que são de extrema importância, como já enalteceu o superintendente Altemir, extremamente importantes justamente no setor de muita relevância dentro do cenário nacional. Bom, eu vou compartilhar com todos aqui uma breve apresentação que fiz para que norteie a nossa condução das atividades. Bem, a apresentação? Sim, está passando. Vamos lá. Então, vamos tratar hoje da tributação do imposto de renda na atividade rural. Inicialmente, aqui eu trago 3 fontes adicionais de consulta que recomendaria que todos que estivessem, tenham ligação com a atividade ou que ativem a apresentação de declarações, que consultassem. São 3 links que estão associados diretamente ao site da Receita Federal, sendo que o primeiro deles é o Perguntas e Respostas do Imposto de Renda da Pessoa Física, onde são elencadas inúmeras perguntas sobre os mais variados temas, além, é claro, das perguntas relacionadas à tributação na atividade rural. Então, é uma fonte de extrema importância para a consulta dos contribuintes. O segundo link diz respeito às orientações específicas que a Receita Federal tem feito em relação justamente a essas ações de conformidade que o superintendente Altemir tem mencionado. Então, aqui são trazidas várias orientações de como o contribuinte faz para se autorregularizar e também das principais orientações que ele deve seguir para que não incida em possíveis infrações tributárias que poderão, ao final, culminar até com alguma fiscalização. E, por fim, um link que relaciona assuntos que tratam diretamente sobre o livro caixa digital do produtor rural, que é uma obrigação que alguns produtores rurais têm e foi instituído na Receita Federal a partir do ano calendário 2018. No final da apresentação, trataremos mais especificamente desse livro caixa digital. Bom, mas inicialmente, retomando já o que foi tratado pelo colega Altemir, de que setor que estamos falando? Realmente o agronegócio hoje contempla quase 1/4 de todo o PIB nacional. E dentro desse setor são várias as fontes que agregam esses 24%, quase 25% do PIB. O primeiro deles são a produção de insumos que são diretamente aplicados na atividade, a indústria que gera produtos que são utilizados nessa atividade, bens e serviços, também todos eles são associados justamente ao setor primário, onde realmente é efetuada a atividade rural. Então, o setor primário da agropecuária comporta aí quase 7%, quase 7 pontos percentuais do PIB. Basicamente, esse setor, essa atividade primária, ela é exercida por pessoas físicas. Hoje, em torno de 80%, 85% da atividade rural primária é exercida por pessoas físicas, embora em termos de receita produzida total, ela esteja mais ou menos parecida entre pessoas jurídicas e físicas, mas a maior parte da atividade rural hoje, primária, é exercida por pessoas físicas. E hoje aqui, então, vamos tratar do imposto de renda que incide sobre a atividade rural exercida por essas pessoas físicas. Bom, inicialmente aqui é interessante levarmos em conta 2 situações. O contribuinte pessoa física, ele tem 2 obrigações em relação ao imposto de renda. Uma delas é o pagamento do imposto de renda, que porventura seja a partir do cálculo do montante da sua receita com confronto de despesas, ele pode vir a ter um imposto de renda apurado, que a partir daí ele tem a obrigação de fazer o recolhimento. Mas, além desse pagamento de imposto, que às vezes ele não tem, em função de ter tido um prejuízo ou outra situação, ele tem a obrigação de entrega da declaração de imposto de renda. E, no caso de não se fazer a entrega dessa declaração, ele pode ter alguns problemas em relação ao próprio CPF,
o que pode tornar inclusive até o desenvolvimento da atividade um pouco prejudicado. Um CPF que esteja vinculado à não entrega da declaração quando ela é obrigatória, pode ficar suspenso, e aí o contribuinte pode ter problemas com a manutenção da conta bancária, por exemplo, pode não ter condições de contratar um empréstimo para a compra de insumos para a atividade, ou a aquisição de algum bem, ou mesmo obter algum outro benefício tributário, previdenciário, enfim. Então, é importante que o contribuinte observe se ele está obrigado à entrega da declaração do imposto de renda, cujo prazo, agora de 2024, relativo aos rendimentos do ano de 2023, iniciou-se no dia 15 de março e vai agora até o dia 31 de maio. Então, vamos passar agora aqui com algumas condições que são relativas especificamente ao produtor rural e que obrigam ele à entrega da declaração do imposto de renda. Primeiro, chama atenção que esses quesitos devem ser analisados de forma individual. Então, o contribuinte pode não incidir em um deles, mas incidindo em qualquer um dos outros quesitos, ele está obrigado à entrega de declaração. E ressaltando novamente, fazer a declaração do imposto de renda não necessariamente vai também haver aquela obrigação de pagamento do imposto, porque ao final da feitura da declaração pode-se chegar à conclusão que não existe pagamento de imposto a ser feito. Mas, havendo a obrigação de declaração, ela deve ser feita agora nesse prazo. A primeira condição que obriga o contribuinte à entrega da declaração diz respeito à receita dessa atividade. Então, todo contribuinte que tenha receita da atividade rural em um montante superior a R$ 153.999,50 no ano calendário de 2019 e 2023, ele está obrigado agora, neste prazo, entre março e maio, à entrega da declaração do imposto de renda. E essa entrega, ela deve, se não for feita nesse prazo, passado esse prazo, ele pode ter uma multa, e essa multa ela é de no mínimo R$ 169,74. A Receita Federal, neste ano, está também somando a toda essa inovação de orientação, abrindo uma nova ação que pretende orientar os contribuintes à entrega dessa declaração. Estão sendo enviadas cartas via correio e também postadas dentro da caixa postal do ECAC, lá no site da Receita Federal, onde o contribuinte pode acessar com sua senha GovBR ou um certificado digital, comunicados alertando o contribuinte sobre a existência de informações nos bancos de dados da Receita Federal de que houve comercialização de produtos rurais em um montante superior ao limite que obriga a entrega dessa declaração, e alertando, então, que o prazo da entrega dessa declaração finda agora em 31 de maio. Então, não é uma ação de fiscalização, mas é justamente uma ação de orientação, e é interessante que os contribuintes, então, se não receberam as cartas ainda, que também busquem lá dentro da caixa postal, lá no ECAC, a existência desse comunicado. É uma forma que a Receita tem de alertar o contribuinte, justamente para que ele não fique omisso na entrega dessa declaração e não tenha prejuízos depois na condução do seu CPF. Uma outra condição que obriga também o contribuinte à entrega da declaração relativa à atividade, à receita, é caso ele tenha tido prejuízo fiscal, quer dizer, ele teve uma receita menor do que toda a despesa da atividade no período, então gerou um prejuízo, ele pode utilizar esse prejuízo neste ano ou em anos posteriores, abatendo de um resultado positivo que venha a apurar nos anos seguintes. Mas para que ele possa fazer isso nos anos seguintes, ele tem que obrigatoriamente apresentar a declaração neste ano. Então, se ele tiver esses prejuízos, ele obrigatoriamente deve apresentar essa declaração do imposto de renda, informando o prejuízo apurado, e aí nos anos seguintes ele pode utilizar esse prejuízo reduzindo a sua base de tributação. Uma outra condição que obriga o contribuinte à entrega da declaração, analisada também individualmente, é caso ele tenha também outros rendimentos que não só da atividade rural, se esses rendimentos totais foram superiores a R$ 30.639,90. Bom, tanto o valor de R$ 153.000 como o R$ 30.600, eles sofreram uma correção em relação ao ano passado. No caso da atividade rural, no ano passado esse valor era de R$ 142.000. Pouco mais de R$ 142.000. Então, o contribuinte que tenha uma receita superior a R$ 30.000
referentes no somatório, referente a outros bens, outras receitas, como, por exemplo, um vínculo empregatício, ou prestação de serviço sem vínculo mesmo, aluguéis de um imóvel urbano, por exemplo, ou arrendamentos, um proprietário de imóvel rural que não explore o imóvel, mas arrende a terceiros. Essa renda, essa receita não é uma receita da atividade rural e deve ser tributada como um aluguel. Então, somando todos esses valores, se for superior a R$ 30.600, isso também obriga a entrega da declaração de imposto de renda. E caso ele exerça duas atividades, além de atividades que não são atividade rural e também atividade rural, o cálculo que ele tem que fazer para ver se ele está obrigado à entrega da declaração é somar o total das receitas que ele tem das outras atividades, mais 20% da receita da atividade rural. Se o somatório desses valores superar 30.600, ele está obrigado à entrega da declaração. Esses 20% da receita bruta é em função de que o contribuinte tem duas formas de apurar o resultado da atividade rural a ser tributado no imposto de renda. E nós vamos ver isso um pouco mais adiante, mas isso fica a critério do contribuinte. Ele pode tributar o resultado da atividade rural através do confronto das receitas com as despesas inerentes a essa atividade, ou, se ficar melhor para ele, ele pode, inclusive, fazer a tributação somente sobre 20% dessa receita. Esses 20%, justamente 20% de 153 mil, ele dá os 30.639, que é o limite total para todos os demais contribuintes. Então, isso também traz uma equidade entre os contribuintes. Se o contribuinte somente exerce atividade rural, ele tributa no máximo 20% dessa receita, que dá o mesmo total que os demais contribuintes tributariam em outros rendimentos. Outras condições que obrigam o contribuinte à entrega da declaração, que estão, de certa forma, mais diretamente relacionadas à atividade rural. Sempre lembrando que devem ser analisados de forma individual. Então, mesmo que o contribuinte não tenha receita da atividade superior a 153 mil, ou no somatório com os demais rendimentos não seja superior aos 30 mil reais, mas ele tenha na sua posse ou propriedade, no final do ano passado, bens e direitos que somem ao preço de custo um valor superior a 800 mil reais, isso também obriga ele a entrega da declaração. Você provavelmente não vai ter imposto a pagar, mas ele tem a obrigação tributária de entregar a declaração nesse período. Entram no cálculo desses 800 mil reais a terra nua, os bens urbanos, por exemplo, imóveis, automóveis, aplicações financeiras, dinheiro por posse de terceiros, dinheiro em espécie, mas não entram nesse cálculo os bens da atividade rural, por exemplo, maquinário, benfeitorias, galpões, porque normalmente esses bens são utilizados como despesa da atividade e reduzem o total do resultado. Confrontado com a receita, reduzem o resultado da atividade rural, e aí, nesse caso, eles não são utilizados como cálculo desses 800 mil reais. Outra situação que obriga também a entrega da declaração é quando ele vendeu bens de capital, por exemplo, um imóvel rural ou terra nua, e tenha tido um ganho de capital, tenha vendido por um valor superior ao valor que ele teve de custo. Isso também, em linhas gerais, ele obriga o contribuinte à entrega da declaração. Pode ser que também não tenha gerado imposto a pagar, porque ele pode ter incidido em alguma hipótese de isenção. Mas, de modo geral, os valores que são envolvidos hoje dentro da alienação de imóveis da atividade rural, eles são valores mais vultosos e, a princípio, gerariam essa obrigatoriedade de entrega da declaração. É importante que, nesse quesito, o contribuinte também avalie se ele não incidiu em alguns valores um pouco menores que não ensejariam essa obrigatoriedade. Mas, além de todas essas condições que são mais inerentes à atividade rural, existem outras obrigatoriedades de entrega que estão relacionadas lá na Instrução Normativa da Receita Federal 2178, de 2024, que está disponível no site da Receita Federal, e é importante que seja consultada, então, para verificar se existe a incidência dessas outras hipóteses. Bom, é importante que o contribuinte saiba quais são as atividades rurais que têm a possibilidade de serem tributadas com os benefícios e com as regras da atividade rural. Como o superintendente Altemir já comentou, a atividade rural ela tem algumas regras específicas, então nem todas as receitas que, embora possam parecer rurais,
podem ser tributadas com essas regras específicas. Inclusive, uma das regras é justamente a possibilidade de poder tributar somente 20% das receitas. Então, é muito importante que o contribuinte saiba quais são essas receitas que a lei prevê que podem ser tributadas como receitas da atividade rural. De modo geral, todas as receitas que são advindas da exploração da agricultura, da pecuária, das vários portes de animais que se tem, então toda a exploração de cultivo de soja, milho, trigo, algodão, café, toda fruticultura, horticultura, a pecuária, seja ela bovinocultura, equinocultura, piscicultura, apicultura, todas as formas de exploração de agricultura e pecuária, a receita advinda dessa exploração, elas são receitas passíveis de tributação dentro da atividade rural, como atividade rural, desde que elas tenham sido receitas feitas advindas da exploração do trabalho do próprio produtor rural. Também é receita da atividade rural a extração vegetal e animal de produtos dessa atividade, como, por exemplo, no Rio Grande do Sul, na região sul, agora estamos na época da colheita do pinhão, por exemplo. A extração é uma produção, é uma receita que pode ser tributada como receita da atividade rural. Temos outras regiões do país onde, por exemplo, temos a coleta de castanhas, pode ser uma receita advinda também dessa exploração e que tem a possibilidade de fazer essa tributação dentro com os benefícios da atividade rural. Também é atividade rural, com a receita passível, então, dessa tributação, a transformação desses produtos lá da agricultura e da pecuária, da extração, feitas pelo próprio produtor, utilizando matéria-prima da exploração própria desse produtor. Então, uma situação, por exemplo, em que o produtor tem a produção de leite na sua propriedade. A venda do leite é uma receita da atividade rural. Mas se ele transforma esse excedente de leite em queijo ou manteiga, por exemplo, esse produto da venda desse queijo, dessa manteiga, também é uma receita da atividade rural. Mas, por outro lado, se ele, além de transformar o excedente da produção da sua propriedade, também transforme leite em queijo e manteiga através da compra de matéria-prima de outras propriedades, aí nós não estamos dentro dessa previsão da tributação como atividade rural. Esse excedente, vindo lá da produção de terceiros, deve ser tributado como uma indústria e não como uma atividade rural. Também são receitas da atividade rural a venda de bens que anteriormente o contribuinte utilizou como despesa. Então, o contribuinte pode ter comprado um trator, por exemplo, para utilização lá na exploração da sua atividade, e quando ele compra esse trator, ele pode utilizar isso como despesa, então reduzindo toda a base de cálculo de tributação dessa atividade. Quando ele fizer a venda desse produto, desse trator, ou quando ele der em pagamento, com parte do pagamento da aquisição de um novo, o valor pelo qual ele está dando em pagamento, ele tributa isso como uma receita da atividade rural, já que anteriormente ele foi utilizado como uma despesa da atividade. Entra também como receita da atividade rural as subvenções, auxílios, os seguros para o agro, por exemplo, seguros que são feitos tanto para amparo de cultivo, de custeio, como também os seguros feitos, por exemplo, em maquinário, havendo o ressarcimento da produção em função de uma intempérie que causou perdas na produção, ou então, por exemplo, a queima de um trator, o roubo, havendo a indenização, essa indenização, esse ressarcimento, ele é calculado como uma receita da atividade rural. Tudo isso somado vai computar uma base de cálculo futura para a tributação. Mas algumas receitas que possam parecer receitas da atividade rural, por ter uma ligação mais direta com essa atividade, elas não têm previsão legal para que se possa utilizar a sua receita lá como tributação da atividade rural. Uma delas é a fabricação de bebidas alcoólicas. Então, por exemplo, o contribuinte pode produzir uva. A venda da uva é uma receita da atividade rural. Se ele transforma essa uva lá na sua propriedade em suco, esse suco, quando vendido, pode ser uma receita da atividade rural. No entanto, se ele produzir grapa, por exemplo, ou vinho, a venda desses produtos alcoólicos não são receitas da atividade rural.
Isso ocorre também, por exemplo, quando o produtor tem o cultivo de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, na sua venda, é uma receita da atividade rural, mas a transformação em cachaça não é receita da atividade rural. Também não é receita da atividade rural a comercialização de produtos de terceiros. E aqui uma atenção muito especial a esse item. Há situações, por exemplo, em que um proprietário de um imóvel rural, ele não explora esse imóvel e ele arrenda a terceiros, a uma pessoa que realmente vai exercer a atividade rural. E esse arrendatário faz o pagamento desse arrendamento em produtos, em soja, em gado, por exemplo, ao proprietário do imóvel. Quando o proprietário faz a venda desse produto, embora seja um produto rural, é um produto que foi produzido por terceiros. E, então, neste caso, a sua propriedade é em um prazo inferior ao que a legislação permite. Então, o criador de gado, quando ele vende esse produto diretamente ao frigorífico, ele tem uma receita da atividade rural. Mas se ele vende esse produto a um terceiro, quando vende ao terceiro, ele tem a receita da atividade rural. Mas o terceiro que vende esse produto ao frigorífico, se ele não ficou com esse gado na sua propriedade, caso ele tenha o regime de confinamento, trabalhe no regime de confinamento, não tenha ficado com valor inferior, não tenha ficado com valor superior a 52 dias, ou se for, no caso de regime extensivo superior aos 138 dias, a receita dessa venda é uma receita de comércio ou uma receita de ganho de capital. Não é uma receita que possa ser tributada por esse atravessador, por esse terceiro, como uma receita da atividade rural. Então, quando somente produtos somente a receita de produtos advindos da própria produção do produtor rural é que podem ser tributados como produtos da atividade rural e aí utilizando todas as prerrogativas que essa atividade tem. Não entram também, então, como receitas da atividade, como já comentei anteriormente, o aluguel ou arrendamento de máquinas e imóveis, por exemplo. Então, o contribuinte pode ter, o produtor rural pode ter um imóvel que não explora, arrenda a terceiros. O aluguel que ele recebe, esse arrendamento, não é uma receita da atividade rural. Esse mesmo produtor rural ele pode ter uma máquina, um trator, uma colheitadeira que ele presta serviço para terceiros. E ele recebe, por exemplo, na colheita, 10% do valor colhido na propriedade. O produtor rural que teve a prestação desse serviço, em alguns casos, ele deposita, por exemplo, esses 10% dessa produção lá na cerealista ou lá na cooperativa. Esse proprietário dessa máquina que prestou esse serviço, ao vender esse produto, ele não tem esse produto da venda como uma receita da atividade. Ele pode também produzir soja, um exemplo, na sua propriedade. A venda desse produto da sua propriedade é uma receita da atividade rural. Mas a venda do produto que ele recebeu de terceiros em face do pagamento dessa prestação de serviço é uma receita recebida de pessoas físicas e está sujeita a uma tributação diferente do que é a tributação da atividade rural. Uma outra situação que também não é receita da atividade rural é a venda de produtos que, embora sejam extraídos no imóvel rural, não são produtos da atividade rural. Um exemplo muito típico que existe é a venda, por exemplo, de cascalho feita das propriedades rurais para prefeituras ou para outros órgãos. Esses valores, esses produtos, embora sejam extraídos lá na propriedade rural, não são produtos da atividade e não podem, então, ser tributados como receita da atividade rural. E outra situação também muito comum atualmente é a ocorrência de turismo rural. E, então, a receita do turismo rural feito lá dentro do imóvel rural, ela não é uma receita da atividade, totalmente por falta de previsão legal para que se tenha essa tributação. Ela não é uma receita da atividade rural e a receita advinda daí, então, ela deve ser tributada como uma receita recebida de pessoa física ou mesmo com uma receita equiparada a uma pessoa jurídica. Então, sendo atingida pelo imposto conforme previsto para as pessoas jurídicas. Bom, o contribuinte pode explorar a atividade rural de diversas formas. A principal delas é quando o contribuinte é proprietário. Então, o contribuinte ele tem um imóvel rural e explora esse imóvel rural, seja sozinho ou com a ajuda de empregados, de terceiros. Produto dessa exploração dessa atividade, ele pode ser, então, tributado lá como receita da atividade rural. Aqui existe uma particularidade nessa situação que, por exemplo, se é um imóvel comum ao casal e há exploração dessa atividade pelo casal,
o resultado dessa exploração da atividade ela pode ser dividida pelo casal, uma razão de 50% para cada um. Então, o contribuinte João, por exemplo, pode tributar 100% dessa renda dele, ou a Maria, sua esposa, pode tributar 100% para ela. Mas uma opção que existe nesse caso é que, sendo um imóvel comum ao casal, cada um deles pode tributar 50% dessa exploração da atividade rural. Outra forma de exploração da atividade é através do arrendamento. Mas quem é que explora a atividade rural no arrendamento? É o arrendatário. Então, somente o arrendatário é que tem a receita dessa atividade tributada como receita da atividade rural. O arrendador, ele é o proprietário do imóvel. E o proprietário do imóvel não tributa a receita da atividade rural. Ele vai tributar a receita do arrendamento. Essa receita do arrendamento, ela segue outras regras, sendo, por exemplo, se recebida de pessoa física, tributada na condição de carnê-leão, onde tem a utilização da tabela progressiva do imposto de renda. O proprietário do imóvel ele deve pagar o ITR, que é o imposto incidente sobre a propriedade do imóvel, enquanto que o arrendador, é o que deve pagar o ITR, que é o imposto incidente sobre a propriedade do imóvel. Enquanto que o arrendatário, que é quem explora realmente a atividade rural, tributa a receita dessa atividade na forma das condições previstas para a atividade rural. Uma outra forma de exploração da atividade é através da parceria, onde 2 ou mais contribuintes se unem e correm todos os riscos da atividade e, correndo esses riscos, tributam a receita, o resultado dessa atividade na condição de atividade rural. E aqui existe, às vezes, uma grande confusão entre arrendamento e parceria, sendo objeto, inclusive, de operações, seja de fiscalização ou mesmo de autorregularização por parte da Receita Federal. Enquanto, por exemplo, no arrendamento, o arrendador, num exemplo hipotético, tem arrendado seu imóvel rural, tendo como condição como previsão de pagamento o recebimento de 20 sacos de soja por hectare, por exemplo. Faça chuva ou faça sol, o arrendador vai receber os 20 sacos por hectare de soja no pagamento do arrendamento. Enquanto que o arrendatário é que quem correu o risco de toda essa exploração pode ter, inclusive, alguma redução do seu resultado em face dessa condição de pagamento do arrendamento. Enquanto que lá na parceria, os dois exploradores, os vários exploradores dessa atividade, correm todos os riscos da exploração. Pode ser que um desses parceiros da atividade entre unicamente com o imóvel e o outro explorador entre com todos os insumos, mas no caso, os dois estão, de acordo com as condições estipuladas dentro dos contratos de parceria, estão correndo o risco da atividade. Então, havendo intempéries, havendo oscilações de preço, enfim, havendo uma redução do resultado, o proprietário do imóvel também vai receber na condição, na proporção que lhe cabe nesse contrato. E comparado com o exemplo do arrendamento, pode ser que ele não tenha aquele exemplo hipotético dos 20 sacos de soja por hectare, né? Essas condições de parceria, por exemplo, e arrendamento, elas devem ser previstas em um contrato, e nesse contrato devem ser estipuladas todas essas condições que permeiam todo esse contrato, com o que cada um corre de risco, o percentual que cabe a cada um deles, a forma que esses pagamentos são efetuados, tanto no arrendamento quanto na parceria. Esse contrato de parceria ou de arrendamento ele deve ser um contrato sempre prévio, lá anterior ao início da operação, ou pelo menos concomitante ao início da operação, onde se possa dar, então, respaldo à operação e à tributação da forma correta. Uma outra forma de tributação, de exploração, aliás, da atividade rural, é através do condomínio. Então, aqui é o comum domínio de um imóvel. Então, esse condomínio rural, onde vários proprietários, por exemplo, três proprietários de um imóvel, onde cada um deles 30% e o outro 40%. Eles têm a comum propriedade dentro dos seus percentuais nesse imóvel. E, através disso, explorando essa atividade rural, eles terão a divisão do resultado dessa exploração de acordo com o percentual estipulado nesse comum domínio, nesse condomínio desse imóvel rural. Existe o condomínio agrário, que tem um pouco de diferença em relação ao condomínio rural, e ele tem uma utilização um pouco diferente. O condomínio rural, basicamente, tem esse comum domínio do imóvel, e aí é utilizado nessa proporção de tributação.
E como são calculados, então, como é calculado o montante das receitas da atividade para fins de tributação do imposto de renda? Todas as receitas advindas daquelas atividades já elencadas anteriormente devem ser somadas e, ao final, então, confrontadas com as receitas ou utilizada a tributação presumida de 20% e aí aplicada a tabela progressiva do imposto de renda. E é o total das receitas, de todas as receitas exploradas pelo produtor rural. Então, o produtor rural pode produzir soja, por exemplo, e fazer a venda desse produto, vamos dizer, ou criar o gado, vender esse produto. A venda desses produtos, a receita da venda desses produtos, pelo valor total delas, é uma receita da atividade rural. Mas, além da venda, o produtor rural pode dar em pagamento, como se fosse dinheiro. É o caso, já citado como exemplo, quando um arrendatário dá em pagamento do arrendamento a produção, soja ou gado, por exemplo, ou então quando o comprador de um imóvel dá em pagamento produtos também para o pagamento da aquisição desse imóvel. Ou então quando o tomador de um serviço de colheita dá em pagamento desse serviço de colheita a produção. Ele deve fazer o cálculo do equivalente em produtos, em reais, e somar aos demais rendimentos da venda de outros produtos, e para então ter o total da receita bruta dessa atividade. Mas, ao final, temos alguns exemplos específicos sobre isso. Mas também são receitas que devem ser somadas a permuta de bens. Então, o proprietário rural, por exemplo, pode dar semente de aveia em troca de adubo que é produzido, cama de aviário, por exemplo, que é produzido por um outro produtor rural. Essa dação, essa permuta entre bens da atividade feita pelos produtores deve ser convertida ao equivalente em reais e esse valor deve ser somado às demais receitas, então constituindo o total da receita bruta da atividade. Além dessa receita da venda de produtos da atividade rural, também é receita da atividade rural a venda dos bens anteriormente utilizados como despesa. Então, aquele exemplo já citado, ele pode ter comprado um trator por R$500 mil, por exemplo, utiliza como despesa na aquisição. Quando ele vende ou quando ele dá em parte de pagamento de aquisição de um novo trator por R$300 mil, por exemplo, esses R$300 mil vão ser receita da atividade rural. Quando ele compra um imóvel rural, vamos por um exemplo, ele tenha comprado um imóvel rural por R$5 milhões, sendo que desses R$5 milhões, R$4 milhões são terra nua e R$1 milhão benfeitorias, silos, armazéns, estradas, enfim. E essas benfeitorias estão discriminadas nessa escritura de compra e venda, com um laudo que comprove a existência e a avaliação desses bens. O imóvel rural, aqueles 4 milhões, ele não é despesa da atividade rural. E futuramente, quando for vendido, também não vai ser receita da atividade rural, vai ter incidência possível de um ganho de capital. Mas aquele 1 milhão relativo às benfeitorias, se quando na aquisição o contribuinte utilizou como despesa da atividade rural, quando foi vendido futuramente, ele vai ser uma receita da atividade rural também. E o total dessas receitas, ela deve ser computada pelo seu valor bruto, pelo valor total, sem exclusão de fundo rural e ICMS, por exemplo. Então, um exemplo hipotético, digamos que o contribuinte tenha tido uma receita de R$1.000, sendo R$2 mil, hipoteticamente, relativo a fundo rural, ICMS e outras despesas. Ele, na venda de R$1.000, ele vai ter um crédito na sua conta corrente de R$998 mil. R$2 mil são despesas. Ele deve computar como receita da atividade R$1.000 e como despesa R$2 mil. Se ele optar pela tributação com base no confronto das receitas e despesas, e digamos que essas sejam as únicas receitas e despesas que ele tenha, ele vai ter uma tributação sobre R$998 mil. Porém, se ele optar pela tributação pelos 20% da receita, o lucro presumido, a tributação de 20% incide sobre a receita bruta, sobre R$1.000 e não sobre os 998 mil. Por isso a importância de fazer a escrituração correta desses valores. E todos esses valores, toda essa receita, ela é computada pelo regime de caixa, então pelo valor efetivamente recebido. Um exemplo que às vezes pode causar bastante confusão, o produtor rural lá tem grãos depositados na cerealista que ele faz a venda dia 15 de dezembro, por exemplo, de 2023. É emitida a nota de compra lá pela cerealista, mas o produtor rural só recebe o valor dessa venda dia 20 de janeiro de 2024.
A receita da atividade rural vai ser computada no ano de 2024, embora tenha havido uma nota fiscal de venda em 2023, porque justamente houve o recebimento, o regime de caixa, é verificado lá em janeiro de 2024. Mas existe uma exceção a essa regra, que basicamente diz respeito quando o contribuinte tem um adiantamento de vendas de produtos mas são produtos que vai entregar futuramente. Um exemplo dessa situação é quando ele vende soja verde. Um exemplo agora, digamos, em abril de 2024, ele vende soja verde que vai ser vende soja e aí com a receita desses valores, ele vai comprar insumos, enfim, para a formação da nova lavoura. Recebe o valor agora em abril de 2024, mas só entrega esse produto lá para a cooperativa ou para a cerealista lá em março de 2025. Ele vai ter como receita da atividade rural somente lá em 2025, quando ele entregar esse produto. E esse valor que ele recebeu com adiantamento vai ser especificado lá no demonstrativo da atividade rural, dentro da declaração do imposto de renda, num campo específico que mais adiante nós vamos mostrar também. Bom, e as despesas? Quais são as despesas que o contribuinte pode utilizar na atividade rural como redutoras do resultado tributário? Tanto que ele pode utilizar confrontando com as receitas e fazer, então, a apuração de qual é o resultado da atividade que vai ter incidência do imposto de renda. Bom, basicamente as despesas que podem ter essa utilização como dedutoras, então como redutoras lá da base de cálculo do imposto de renda, são aquelas que tenham que atendam a dois requisitos principais. Elas devem ser necessárias à percepção desses rendimentos e à manutenção da fonte pagadora e devem estar relacionados com a natureza da atividade rural. Então, o contribuinte pode, exemplos típicos, a semente, os fertilizantes, a aquisição de defensivos, a criação a construção de silos, armazéns, a compra de maquinário específico para a atividade rural. Eles são bens, são despesas que são necessárias à manutenção dessa fonte e são relacionadas diretamente com a atividade rural exercida. Mas é interessante chamar a atenção em relação aos veículos da atividade rural, porque além dessas condições, eles também devem observar outras duas condições que devem ser vistas complementarmente. As duas são requisitos obrigatórios. Esses veículos eles devem ser de carga e utilitários, e para se saber se eles atendem a essa condição, deve-se observar lá o CRVL, o Certificado de Registro do Veículo, onde é especificado se esse veículo é de carga ou não. Então, o caminhão, por exemplo, é especificado nesse Certificado de Registro que é um veículo de carga. Já alguns outros bens, como, por exemplo, veículos de passeio, o CRVL indica ele como passeio. Então, já não temos uma possibilidade de fazer essa utilização como despesa da atividade rural. Caminhonetes, por exemplo, SUVs, se não tem essa especificação como veículos de carga ou utilitários, já não atende esse primeiro requisito. Mas mesmo sendo veículos de carga e utilitários, se não forem empregados exclusivamente na atividade rural, eles não podem ter tanto os valores da aquisição quanto da sua manutenção utilizados como despesas e assim reduzindo o resultado da atividade rural. Aqui vale tanto para veículos terrestres, embarcações, como também para aeronaves. Então, como se verificou na receita, a despesa também atende ao princípio do regime de caixa. Então, somente os valores efetivamente pagos e quando pagos é que podem ser utilizados como despesas da atividade rural. Existe uma pequena exceção a esse regime de caixa, que é quando o contribuinte faz um financiamento de um bem. Um exemplo típico, o contribuinte financia, por exemplo, uma máquina rural, uma máquina agrícola que financia pelo valor total, R$1 milhão, um exemplo. Tenha financiado R$1 milhão sem ter pago nada, totalmente financiado. Esse financiamento aconteceu em dezembro de 2023. E vai ser pago em 5 anos seguintes, aí, com R$200 mil cada ano. Então, em dezembro de 2023, ele teve um financiamento de R$1 milhão, onde ele vai poder utilizar o valor total desse financiamento, R$1 milhão, como despesa no ano calendário 2023. Em 2024, 2025 e os anos seguintes, ele vai poder utilizar como despesa relativa a esse financiamento só dos juros e demais despesas que são necessárias a esse financiamento. A parcela capital já foi totalmente deduzida lá na sua aquisição.
Um exemplo aqui também que deve se chamar a atenção em relação aos consórcios. Os contribuintes também podem adquirir bens da atividade rural através de consórcios. Só que o consórcio ele só pode ser utilizado como despesa no momento da contemplação desse consórcio, seja através de sorteio ou lance, enfim, quando o contribuinte recebe o bem. Então, um exemplo, o contribuinte tenha feito um consórcio de 60 meses e tenha pago a 58ª parcela desse consórcio em dezembro de 2023. Ele só vai utilizar o total das 58 parcelas pagas até agora em dezembro de 2023 como despesa, em dezembro de 2023. Ele recebe o bem em dezembro de 2023, soma o total das parcelas que ele pagou durante esses quase 5 anos e utiliza como despesa nesse ano calendário. Lá em janeiro de 2024, fevereiro de 2024, quando ele pagou as 2 últimas parcelas, então essas outras 2 parcelas são despesas do ano calendário 2024. É interessante, tanto em relação ao consórcio, ter essa observação. Aqui também é interessante em relação ao regime de caixa, o contribuinte pode ter, por exemplo, ter comprado um insumo numa revendedora e ter comprado, por exemplo, em novembro, pagando em 3 parcelas. Paga uma parcela em novembro, outra em dezembro e outra em janeiro. Novembro e dezembro de 2023 e janeiro de 2024. As parcelas pagas em dezembro e janeiro de 2023 são despesas do ano calendário 2023. A despesa de janeiro, a paga em janeiro, deve ser paga lá em janeiro. E se ele pagou, por exemplo, em dezembro, ele comprou esses insumos em dezembro de 2024 ou 23, dezembro de 2023 e pagou no cartão de crédito. E a fatura do cartão de crédito só vai ser paga efetivamente em janeiro de 2024. Então, a despesa da aquisição desses insumos só vai ser aproveitada no momento do pagamento, lá em janeiro de 2024. Mas todas essas receitas e despesas devem estar comprovadas através de um documento hábil. E, normalmente, o caso são notas fiscais, faturas, recibos, contratos, enfim, o que deve estar corroborado também com o efetivo pagamento. Então, o contribuinte deve ter, além da comprovação, através desses documentos fiscais, também a comprovação do pagamento, ou então da dação em pagamento, ou da permuta desses bens. Então, o contribuinte deve ter em mãos essa documentação. E por quanto tempo essa documentação deve ser guardada? Bom, essa documentação deve ser guardada no mínimo por 5 anos. É prudente que o contribuinte guarde isso por 6 anos, porque sem alguma fiscalização for verificada a incidência de uma possível fraude, por exemplo, esse prazo se estende por mais um ano. Então, 6 anos é o período mais prudencial para que se guarde essa documentação. E existe uma situação bastante específica em relação ao ano em que o contribuinte apurou um prejuízo fiscal. Mas ele teve mais despesas do que receitas. E que pode acontecer facilmente, por exemplo, quando ele compra uma máquina por um valor um pouco mais substancial, ou fez uma construção de um silo, um armazém, enfim, em que o total, ele pôde utilizar o total dessa receita, dessa despesa no ano desse financiamento, por exemplo, gerou fiscalmente um prejuízo. E esse prejuízo ele pode ser utilizado por vários anos seguintes. A guarda desses documentos ele deve ficar por 5 ou 6 anos a partir da utilização do último prejuízo. Um exemplo, ele no ano do calendário de 2015, ele tem apurado um prejuízo fiscal. E o último saldo desse prejuízo foi utilizado em 2025. Então, a documentação, o livro caixa e toda a documentação desse livro caixa do ano calendário de 2015 deve ser guardado porque futuramente a fiscalização pode até solicitar, deve ser guardado por 6 anos a partir do ano calendário de 2025. É muito importante que o contribuinte tenha sempre cuidado nessa guarda de documentos. E como se apura o resultado tributável da atividade rural? Bom, o resultado da atividade rural ele é apurado sempre através do livro caixa da atividade rural. Todos os contribuintes que tenham receita da atividade vinculada ao seu CPF, quer dizer, o proprietário que tem a receita do seu CPF vinculada da exploração do seu CPF, ou o parceiro, o valor total que cabe àquele parceiro, e esse valor seja superior a R$56 mil no total no ano, ele é obrigado a fazer a confecção do livro caixa, que pode ser um livro caixa físico, dito analógico, ou um livro caixa digital.
Abaixo de R$56.000, o contribuinte não precisa fazer o livro caixa, simplesmente provando essa atividade, as receitas e despesas, através da apresentação dos comprovantes, das notas fiscais, dos contratos, dos recibos, enfim. Mas, se o contribuinte teve receita superior a 56 mil, então ele pode estar obrigado a uma dessas formas de livro caixa. Se a receita total do contribuinte vinculada ao seu CPF foi superior a 4.800.000, o livro caixa que ele deve confeccionar é o chamado livro caixa analógico ou físico. A Receita Federal, nesse caso, disponibiliza no seu site um programa que possibilita a confecção desse livro caixa. Então, o contribuinte pode utilizar aquele programa disponibilizado lá no site da Receita Federal. Mas ele também pode confeccionar esse livro caixa através de um programa, uma planilha de dados, ou através de um livro, um caderno mesmo, ou uma contabilidade. Enfim, esse livro, uma das grandes diferenças em relação ao outro livro é que, neste caso, o contribuinte confecciona o livro, transcreve esses dados para a declaração do imposto de renda, lá dentro da demonstrativo da atividade, que posteriormente nós vamos ver também, e não envia esse livro para a Receita Federal. Ele guarda esses documentos, o livro, e posteriormente, caso a Receita solicite, aí sim ele faz a apresentação. Já no caso do contribuinte que teve receita superior a 4.800.000, o livro é diferente. É um livro digital, é o LCDPR, Livro Caixa Digital do Produtor Rural, que foi instituído a partir do ano calendário 2018. E esse livro ele segue algumas regras específicas. A Receita não disponibilizou um programa, como diferentemente do que acontece com o livro caixa físico, analógico, ela só disponibilizou um layout onde estão especificados todos os dados que devem compor esse livro. Então, o contribuinte deve buscar um programa na área comercial, e existem hoje inúmeros programas que possibilitam a feitura desse livro. A partir desse programa, ele gera um arquivo TXT com todos esses dados especificados para a Receita, e esse livro é enviado, esse arquivo TXT, ele é enviado para a Receita Federal no mesmo período que entrega a declaração do imposto de renda. Não junto com a declaração, mas no mesmo período. É enviado através do Coleta, que é uma porta que existe dentro do ECAC, lá no site da Receita Federal, onde o contribuinte acessa com o seu certificado digital ou com a senha GovBR. Então, enquanto o livro físico ou analógico, que é confeccionado para aqueles contribuintes que têm até 4.800.000 de receita, não é enviado para a Receita Federal, dentro do prazo da entrega da declaração, o livro caixa digital ele é obrigatoriamente enviado nesse mesmo período. E caso esse não seja enviado, o contribuinte pode ter incidência, inclusive, de algumas multas. Também é importante frisar aqui que, no caso do livro caixa digital, aquele programa disponibilizado lá pela Receita, ele não atende os requisitos do livro caixa digital. O contribuinte até pode utilizar o livro caixa disponibilizado lá no site para que auxilie o preenchimento da declaração do imposto de renda, mas ele também vai ter que confeccionar o livro caixa digital, onde, então, a partir dessa confecção, tenha a feitura de um arquivo .txt, e esse é enviado à Receita Federal. Como que é feito o cálculo do resultado da atividade? Como já comentei, é uma opção feita pelo contribuinte. Ao final do ano, depois de feita a escrituração do livro caixa, ele pode chegar à conclusão que é mais benéfico para que ele tribute os rendimentos, confrontando a receita com a despesa. Ou então ele pode utilizar a possibilidade de fazer um lucro presumido, aplicando um percentual de 20% sobre a receita. Mas é importante também que se ressalte aqui, mesmo que ele opte pelo lucro presumido, a escrituração do livro caixa é obrigatória, desde que ele tenha tido receita superior a 56 mil. Caso ele não tenha feito essa escrituração, pode haver a tributação sobre o total, de 20% sobre o total dessa receita. E, além disso, ele reduz a sua base tributável, base de recursos que podem dar cobertura à variação patrimonial no período. Aqui eu trago 2 exemplos de como ocorre essa tributação e os valores que podem surgir, então, da aplicação dessas 2 formas. Um exemplo hipotético aqui de uma receita de R$1 milhão e uma despesa de R$700 mil. Se utilizado o confronto entre receitas e despesas, a tributação vai acontecer, então, sobre R$300 mil.
Mas o contribuinte pode optar em tributar sobre 20%. Então, no caso aqui, a tributação ocorrerá sobre R$200 mil, 20% de R$1 milhão. Em relação ao imposto de renda calculado, na primeira situação, onde o contribuinte tem o confronto de receitas e despesas, o imposto a pagar chegaria próximo a R$72 mil. Enquanto que, se fosse optado pela tributação presumida, esse imposto seria pouco mais de R$44 mil. E aqui fica a opção do contribuinte. Ele pode ter feito a tributação num ano pelo resultado, no ano seguinte pode optar pela tributação pelo presumido. A única situação que ele tem que observar é que, caso ele tenha prejuízos acumulados em anos anteriores, se ele optar pela tributação presumida, neste ano, por exemplo, ele perde todo o saldo dos prejuízos anteriores. Então, esse é um dado que o contribuinte deve estar bem atento. Agora, vamos tratar um pouco mais sobre o demonstrativo da atividade rural, que é um anexo da atividade que está dentro da atividade que está dentro da declaração do imposto de renda. Ele pode ser preenchido manualmente, ou o contribuinte pode importar aquele livro caixa disponibilizado lá no site da Receita Federal, importar diretamente aqui para dentro da declaração do imposto de renda. E com essa importação, praticamente todos os campos serão preenchidos. Então, facilita bastante a confecção desse livro. Se o contribuinte estiver obrigado ao livro caixa digital, ele deve fazer o livro caixa digital e, como forma auxiliar de preenchimento dessa declaração, também pode confeccionar esse livro disponibilizado pela Receita, mas um não supre o outro, né? Esse demonstrativo ele é composto por várias fichas, que vamos dar uma olhada em cada uma delas. A primeira ficha é onde ele descreve todos os imóveis que são explorados. Então, aqui ele vai cadastrar todos os imóveis que ele explore, seja imóvel próprio, pode ser imóvel de terceiros, e nesse cadastro, ele vai especificar qual que é a atividade exercida, se é agricultura, pecuária, exploração, enfim, a localização desse imóvel, qual é o número do NIRF, o antigo NIRF, o código do imóvel, agora o CIB, e em que condição que esse imóvel é explorado, se é regime de parceria, se é regime de condomínio, se é um regime de comodato, se é um arrendamento, enfim, e ele vai especificar também quanto cabe a ele nessa exploração. Quando ele indica que a parte cabível a ele é menos de 100%, ele tem como obrigação também informar quem são os demais participantes na exploração desse imóvel, indicando o nome, CPF e o percentual que cabe a cada um desses outros exploradores desse imóvel rural. Aqui ele transcreve todos, então, os bens, todos os imóveis que são explorados na atividade rural. Essa também é uma informação que consta lá no livro caixa digital. A outra ficha dentro do demonstrativo é onde ele transcreve todas as receitas e despesas pelo seu somatório mensal. Então, no demonstrativo da atividade rural, ele transcreve simplesmente os totais das receitas e despesas mensais naquele ano. No livro caixa digital, ele vai fazer essa identificação, indicando com pormenores todas as receitas e despesas. Mas existe um registro lá, que nós vamos ver também daqui a pouco, onde se totalizam as receitas e despesas mensalmente. E é esse totalizador que vem aqui para essa ficha dentro do demonstrativo da atividade rural. Então, aqui ele traz todo o total das receitas e despesas da atividade rural, de todos os imóveis. Então, lá na primeira ficha, ele cadastra todos os imóveis explorados, enquanto aqui nessa segunda ficha, ele reúne os valores de receitas e despesas de todos os imóveis explorados. A terceira ficha é onde ele faz a apuração dos resultados dessa atividade. Aqui, então, aqueles valores que são de receitas e despesas que estão lá naquela ficha de receitas e despesas, são transportados aqui para essa ficha. Então, temos aqui o total das receitas, o total das despesas, o sistema já faz o cálculo naquela primeira opção de confronto entre as receitas e despesas, e também faz o cálculo se o contribuinte optasse por 20% da receita bruta. E ele fazendo, por exemplo, essa opção, que é uma opção do contribuinte, optar pela receita ou pelo confronto de receitas, que é o resultado, ou pelo limite, ele fazendo esse limite de 20% da receita, o sistema já faz também
essa chamada de atenção para que, havendo prejuízos, como é o exemplo dado aqui, ele perde o total desses prejuízos para o ano seguinte. Então, no nosso exemplo, pela opção pela tributação presumida de 20% sobre a receita, os saldos de prejuízos que havia sido acumulado, ele se perde, ele não tem mais essa possibilidade de utilização futura. Também aqui nessa ficha, onde o contribuinte faz a informação daqueles adiantamentos, no nosso exemplo, o recebimento de valores em função da venda de soja verde. Aqui ele faz a informação que no ano seguinte, ou nos anos seguintes, onde ele fizer a entrega desse produto, então esse valor vai ser jogado lá, vai ser computado como receita da atividade rural. Aqui também é interessante que se chame atenção para um questionamento que é bastante recorrente. O contribuinte optando pela tributação presumida de 20% da receita bruta na atividade rural, não impede que ele, ao somatório final, depois quando ele vai calcular o imposto de renda total sobre os rendimentos que ele tenha, somatório dos rendimentos da atividade com os demais rendimentos dele, também que ele possa optar pelo desconto simplificado. Então, uma coisa não impede outra. Ele pode ter optado pelos 20% da tributação na receita da atividade rural e depois, como resultado da atividade rural com os demais rendimentos, ele pode optar também lá pelo desconto simplificado. Uma outra ficha dentro da atividade rural, desse demonstrativo, é quando o contribuinte explora a pecuária nas suas várias faces, nos várias criações, ele deve, então, aqui trazer um apurado de todo o estoque desse bem, a movimentação desse rebanho, seja com seu estoque inicial, as aquisições, nascimentos, das perdas, consumo, enfim, as vendas e a apuração do estoque final. Então, aqui é transcrita toda a movimentação do rebanho quando o contribuinte explora essa atividade. Uma outra ficha dentro desse demonstrativo é onde o contribuinte traz todos os bens da atividade rural que foram adquiridos e também utilizados lá como despesa da atividade. O contribuinte, então, aqui elenca todos eles, faz uma discriminação dessa aquisição e apresenta os valores envolvidos. Essa ficha, como também a ficha da movimentação do rebanho, não consta lá no demonstrativo, aliás, no livro caixa, seja ele analógico ou digital. São dados que são informados dentro do demonstrativo da atividade rural. Como também é a ficha seguinte, a ficha de dívidas vinculadas à atividade rural. É uma informação que consta somente aqui no demonstrativo da atividade rural, onde o contribuinte descreve todas as dívidas, uma a uma, que ele tem vinculadas à atividade, seja elas dívidas de custeio, de investimento, e aponta a situação no ano anterior, os valores pagos durante o ano e o saldo final dessa dívida no final do ano em que esteja correspondente à declaração. E todo o valor que foi apurado, então, calculado lá, seja a opção pelos 20% ou pelo confronto de receitas e despesas, do resultado, esses rendimentos são transportados na declaração do imposto de renda para a ficha lá de rendimentos tributáveis e suas deduções, em uma linha específica que é atribuída, então, ao resultado da atividade, resultado tributável da atividade rural, que, somado, então, aos demais rendimentos, pode ser e utilizadas as deduções. O contribuinte pode optar pela tributação utilizando as deduções legais ou, então, o desconto simplificado. Bom, vamos falar um pouco mais especificamente sobre o livro caixa digital, que é uma das formas de confecção do livro caixa. Lembrando, então, que esse livro ele é um livro obrigatório para todos os contribuintes que tenham receita da atividade rural vinculada ao seu CPF em um valor superior a R$ 4.800.000. É um livro que foi instituído no ano calendário, a partir do ano calendário 2018. Então, os contribuintes referentes ao ano calendário 2018 deveriam ter entregue esse livro em 2019. E naquele ano, a receita bruta, então, que obrigava o contribuinte à entrega desse livro, era o valor superior a R$ 7.200.000. Então, contribuintes que tiveram receita superior a R$ 7.200.000 lá, informadas lá na declaração do imposto de renda, em 2018, superiores a esse valor, em 2019, deveriam ter entregue esse livro caixa digital. A partir dos anos seguintes, esse valor foi reduzido para R$ 4.800.000. Então, agora, até o dia 31 de maio, os contribuintes que têm tido receita da atividade rural superior a R$ 4.800.000 no ano de 2023, além da entrega da declaração do imposto de renda, também devem enviar para a Receita Federal
o livro caixa digital, através então daquele arquivo TXT, com as informações que são especificadas lá naquele layout que a Receita disponibilizou lá dentro do site da Receita, que está disponível um daqueles primeiros links que eu informei lá no início da apresentação. Esse limite ele é por participante da exploração rural. Então, uma situação que se verifica, por exemplo, João e Maria, casal, explora a atividade num imóvel comum ao casal. Nessa exploração, houve uma receita de 10 milhões de reais. E os dois optam por fazer uma tributação de 50% dessa receita para cada um deles. Então, João deve enviar um livro com 50% dessa receita e das despesas a ela inerentes, e Maria também um outro livro com mais 50%, com mais 5 milhões de reais de suas despesas. E um erro que se verifica muito nas análises é que João tem enviado um livro de 10 milhões e tributado 5 milhões só na declaração, enquanto que Maria tributou 5 milhões sem ter enviado o livro. Então, nós temos algumas inconsistências aqui. É importante que o contribuinte verifique, então, essa situação. E, então, lembrando que esse limite é por CPF. Então, havendo, por exemplo, outra situação em que haja uma exploração da atividade através de parceria. Cada parceiro deve verificar o quanto cabe na exploração dessa parceria, cabe ao seu CPF, somar o total do resultado das várias parcerias que o contribuinte possa ter com outras explorações próprias que ele tenha, e se no somatório de todas essas parcerias, desses resultados, o valor que cabe a ele supera os 4.800.000, ele é obrigado à entrega do livro caixa digital. O livro caixa é o único do contribuinte que deve abranger todas as receitas e despesas de todas as explorações da atividade rural feitas pelo contribuinte, seja elas feitas em imóveis próprios, em imóveis de terceiros, em regime de parceria, em regime de condomínio, comodato, enfim, qualquer que seja o regime de exploração que foi utilizado. Lembrando novamente, esse livro, então, ele é entregue no mesmo prazo da entrega da declaração do imposto de renda, referente ao ano calendário 2023, é entregue agora até o final de maio de 2024. Não é entregue junto com a declaração, mas no mesmo prazo. Então, ele é entregue lá no ECAC, através da utilização do certificado digital, da senha GovBR. Lembrando novamente que esse livro Caixa Digital, ele não é o livro disponibilizado no site da Receita Federal. Aquele livro é um livro auxiliar que pode, no caso dos contribuintes com mais de 4.800.000 de receita, ele auxilia na elaboração do demonstrativo da atividade rural. Para os contribuintes que têm receita até 4 milhões de receita, ele, além de auxiliar na elaboração da declaração, também se presta como livro da atividade rural, livro caixa da atividade rural. E aqui um exemplo do que é o livro caixa digital do produtor rural. Um exemplo muito simplório, com uma linha de cada uma dos blocos e dos registros que são ditos então lá no layout que a Receita disponibilizou, onde são apresentadas todas as informações necessárias então para a elaboração desse livro caixa. Esse arquivo TXT, que é o arquivo enviado então para a Receita Federal. Já pode se verificar que, apesar de ser um livro simples nesse exemplo, dificilmente ele consiga ser feito sem a utilização de um programa digital que o auxilia nessa confecção. Esse livro ele é composto por 3 blocos. Um bloco 0, onde tem a abertura, a identificação com vários cadastros. Um bloco Q, onde o contribuinte realmente escritura o livro, indicando as receitas, as despesas, dizendo a que se referem, como foram pagas, qual o documento que embasa essa escrituração. E, ao final, um bloco 9, onde ele faz o fechamento desse livro, e caso tenha tido o contador tenha participado da elaboração desse livro, também é identificado quais são os dados desse contador. Bom, basicamente, esse livro é composto, então, de 3 blocos, como comentei, e vários registros. No bloco 0, são vários registros aqui. Então, o registro 0 tem a abertura e a identificação do contribuinte. O bloco 10, é onde o contribuinte diz qual a forma de tributação que ele utilizou, seja resultado, lá, receitas menos despesas, ou 20% da receita, e essa informação ela deve ser a mesma que deve estar indicada lá dentro do demonstrativo da atividade rural.
O registro 030, onde ele tem todos os seus dados cadastrais. O 040, onde ele indica todos os imóveis explorados. Veja bem, é a mesma informação que está lá dentro do demonstrativo da atividade rural. Então, aqui ele traz todos os imóveis que são explorados, o tamanho, localização, e aí ele diz também o quanto que cabe a ele nessa exploração. Caso ele indique que ele tem um percentual de exploração inferior a 100%, vem o registro filho, aí, que é o registro 045, onde ele especifica quem são os terceiros envolvidos nessa exploração da atividade. Então, aqui ele vai dizer lá se tem o cônjuge, por exemplo, que é o que dividiu 50% da receita. Então, ele vai ter um terceiro indicado aqui nesse registro 045. Se é uma exploração através de parceria, ele vai dizer quais são os outros parceiros, indicando lá CPF, nome, percentual de participação daquele terceiro. Condôminos, da mesma forma. Se existe um arrendador, que é um terceiro envolvido na exploração, ele indicou lá no 040 que ele explora esse imóvel no regime de arrendamento, 100% do imóvel cabendo a ele. Mas essa situação da indicação de um imóvel explorado em arrendamento também obriga no 045 que ele indique quem é o arrendador, indicando lá então o CPF e o nome desse arrendador. O registro 050 é onde o contribuinte cadastra todas as contas bancárias e onde transitam valores que são ou recebidos ou são utilizados para pagamento das despesas, então, da atividade. Então, aqui ele vai trazer todas as contas que são utilizadas onde são recebidas as receitas e feitos os pagamentos, né? Contas específicas da atividade ou contas particulares, onde ele tem parte dos valores que são utilizados na atividade. Na sequência, temos, então, o registro Q, o bloco Q com o registro Q100, onde realmente são escrituradas todas as receitas e despesas. Aqui o contribuinte vai indicar, por exemplo, que houve uma venda de soja para cerealista CNPJ tal, na tal data, que está comprovada através da nota fiscal número tal, o valor total de tanto, que esse valor foi recebido pelo contribuinte em tal data, através da conta bancária que foi cadastrada lá no registro 050, né? Está toda essa especificação. Então, uma despesa, diz, eu comprei um insumo fertilizante do revendedor CNPJ tal, pelo valor tal, em tal data, utilizando recursos que estavam naquela conta bancária cadastrada no 050. Ou então, esses recursos, tanto de recebimento quanto de pagamento, pode ter sido feito em espécie. Então, o contribuinte diz também que foi em espécie. Um cuidado especial em relação à espécie, porque existe também uma outra obrigação tributária dentro das prevista pela Receita Federal, que é o demonstrativo de movimentação em espécie, onde valores superiores a R$30 mil em determinado período, eles obrigam também ao envio dessa informação para a Receita Federal. Então, caso haja pagamentos ou recebimentos em espécie, é importante que se verifique se esses valores estão lá com a corroboração desse demonstrativo entregue lá na época oportuna, né? Aqui também o contribuinte, então, pode ter a situação em que ele fez pagamento de um insumo ou de um maquinário utilizando permuta. Então, vai ter um numerário em trânsito indicando essa operação. Ou então, esse pagamento pode ter sido feito pelo outro parceiro, e isso vai fazer a indicação ali também, tudo através desse registro Q100. Aqui também ele tem outra situação de que ele pode informar justamente aquela situação lá em que ele recebe o pagamento de adiantamento para entrega futura. Soja verde que ele vendeu agora, ele vai informar ali e não vai ser tributado agora, vai ser tributado no ano seguinte, quando entregar o produto. O registro Q200 é onde o sistema faz o cálculo mensal de todas essas receitas e despesas, que é justamente o somatório que vai ser transportado depois lá para dentro lá do demonstrativo da atividade rural, da declaração do imposto de renda, onde se faz a compilação de receitas e despesas mensalmente. E, por fim, o registro 999, onde existe o encerramento do livro e a identificação do contador, caso haja a participação dele na confecção do livro. Bom, caso o contribuinte não apresente o livro dentro do prazo, caso deste ano até 31 de maio, ele pode ter incidência de R$100 por mês de atraso nessa entrega desse livro.
caso ele venha fazer esse livro depois espontaneamente, antes de uma ação fiscal, de uma fiscalização. Mas caso essa entrega seja só a partir de uma fiscalização, essa multa já é elevada para R$ 500 por mês. E, além disso, pode ter incidência de uma multa de até 1,5% sobre valores informados equivocadamente ou erroneamente, com inexatidão, enfim. Então, é importante que o contribuinte tenha muita atenção tanto ao prazo quanto aos dados que são informados dentro do livro Caixa Digital, evitando multas em ações posteriores. Interessante também trazermos aqui algumas atividades de fiscalização que são feitas dentro da atividade rural, até como forma de chamar a atenção do contribuinte para a forma como a Receita vem trabalhando a fiscalização nessa atividade e também formas como o contribuinte possa fazer a sua autorregularização e evite essas ações posteriormente. É importante trazer aqui as várias formas várias fontes de dados que a Receita Federal utiliza para, ao final, verificar se existe uma infração tributária e possibilitando, então, que ou seja aberta uma fiscalização ou mesmo seja entrado em contato com o contribuinte para que ele faça a sua autorregularização. E vejo que são várias as fontes de dados. Aqui são algumas das fontes de dados que são utilizadas. Algumas informadas feitas pelo próprio contribuinte e outras por terceiros, ou mesmo através de convênios e fontes mesmo da internet. É importante que o contribuinte tenha muito cuidado no preenchimento das suas próprias informações, como, por exemplo, o contribuinte informando na declaração do ITR, o proprietário do imóvel que explore a sua própria propriedade, se ele informa lá que ele tem uma exploração do imóvel superior com algum percentual de exploração, ele deve ter uma receita da atividade rural. E essa receita deve constar na declaração enviada por ele próprio. Mas se ele não explora essa atividade, ela está arrendada, esse imóvel está arrendado, aliás, deve ter uma receita dentro de arrendamento lá na sua declaração do imposto de renda. Também, se ele fez venda de produtos para terceiros, uma cerealista, uma cooperativa, que emite uma nota fiscal, então, de aquisição desses produtos lá na nota fiscal eletrônica, essas receitas devem constar, então, na declaração do imposto de renda. E aqui existem, então, situações que trazem uma das principais infrações que são verificadas nessa atividade, que é a falta de informação dessas receitas no total ou em partes. Então, muitos contribuintes informam parcialmente ou algumas receitas não são informadas, e isso causa uma das principais infrações que são tratadas dentro da atividade rural. É importante que o contribuinte tenha muito cuidado, então verifique se todas as informações que são feitas, tanto por ele como terceiros, estão devidamente informadas lá dentro da sua declaração de imposto de renda. Outra infração bastante observada dentro das ações fiscais é relacionada às despesas. E, dentre elas, temos as fictícias, as despesas que não existem, foram despesas que não tem ou despesas que não tem nenhuma comprovação, não tem aquela documentação legal lá que é necessária para a utilização dessa despesa, não há comprovação dos pagamentos, por exemplo, ou mesmo são despesas que são indedutíveis. Por exemplo, lá de um automóvel ou de uma caminhonete ou uma aeronave que não tem características que permitam ou não é utilizado especificamente na atividade rural e foi utilizado aqui como despesa. Um outro exemplo também é a terra nua. Lembrando sempre, como comentei anteriormente, a terra nua, o imóvel rural adquirido, a parte da terra nua não é despesa da atividade rural. É um bem que fica escriturado dentro dos bens do contribuinte e sujeito a um futuro ganho de capital, futuramente, caso ele tenha sido vendido por um valor superior ao da aquisição, enquanto que as benfeitorias, sim, podem ser despesas. Então, essa também é uma das infrações bastante observadas dentro da análise das declarações da atividade rural. Outra infração bastante verificada é a tributação indevida de receitas de arrendamento como receitas de parceria. Já como explicado anteriormente, as receitas de arrendamento não são receitas da atividade rural e, se recebidas de pessoa física, elas devem ser tributadas pelo arrendador como um carnê-leão e calculadas sobre a tabela progressiva do imposto de renda. Só as receitas em que o contribuinte tenha corrido todo o risco da atividade, e isso é afeto, então, à parceria, é que podem ser tributadas como receitas da atividade rural. Aqui é importante também outra infração que é verificada, que é em relação ao arrendatário.
cabe ao arrendatário, além de informar o pagamento, informar esse pagamento lá no livro caixa digital, ou no livro caixa analógico da atividade rural, ele também deve informar esse pagamento na ficha de pagamentos efetuados lá na declaração do imposto de renda. E aí, caso ele não faça essa informação, indicando qual é o arrendador que recebeu esses valores, ele pode estar sujeito a uma multa prevista na legislação de 20% sobre o valor não informado. É importante, então, que se tenha muito cuidado na análise desses contratos agrários de arrendamento e parceria, principalmente. Outra situação também que se observa como infração é a não tributação ou a tributação indevida de rendimentos quando se faz o pagamento ou recebimento de valores através de produto. Então, pode ser que o contribuinte, por exemplo, o arrendador, aliás, o arrendatário ou o comprador de um imóvel rural que paga o arrendamento ou paga o imóvel, a parcela ou o imóvel que ele adquiriu em produto, dá em pagamento lá soja ou gado, por exemplo, esse valor que ele está dando em pagamento é uma receita da atividade rural. Então, deve ser tributado como receita da atividade rural. Não fazendo isso, estamos diante de uma omissão de receita que pode, então, ensejar a abertura de uma fiscalização. E, com isso, ter a aplicação de multas previstas na legislação. E, por outro lado, a pessoa que recebe lá, o arrendador ou o vendedor do imóvel, que recebe esse produto, mas não é um produto da sua produção, então, quando ele fizer a venda desse produto, a renda que ele obteve nessa venda não pode ser tributada como receita da atividade rural. É uma renda que deve ser uma receita que deve ser tributada ou com carnê-leão, ou com ganho de capital, ou enfim, mas não pode ser utilizada através da tributação da atividade rural. Agora, eu trago aqui alguns exemplos para explicitar como é que funciona essa tributação nesses dois casos. Primeiro exemplo aqui em relação a um exemplo hipotético de pagamento de produtos. Então, nosso exemplo aqui seria um arrendamento pago em produtos. Mas poderia valer a mesma situação para uma compra de um imóvel, para tomador de serviço, lá a pessoa que pagou pela prestação de uma colheita, por exemplo, ou de um plantio, da aplicação dos defensivos, enfim. O valor pelo qual esse produto é dado em pagamento, ele deve ser tributado como receita da atividade. E para que se obtenha esse valor, o contribuinte pode optar, ele deve verificar qual é o preço praticado no mercado, ou então verificar o preço mínimo e utilizar o maior valor entre esses dois. Nosso exemplo aqui, o arrendatário pagou um arrendamento em março de 2024 no equivalente a 1.000 sacos de soja. O preço corrente no mercado em que foi feita essa dação em pagamento era de R$ 110 o saco de soja. E o preço mínimo oficial, R$ 86,54. No caso, ele vai utilizar, então, R$ 110 por saco. Como foram 1.000 sacos de soja, ele vai ter uma receita da atividade rural de R$ 110 mil. Então, o arrendatário vai informar esses R$ 110 mil como receita, lá no livro caixa dele, vai informar como receita R$ 110 mil e também como despesa. Se ele utilizar isso se ele calcular o resultado da atividade, confrontando receitas com despesas, ele vai ter 0 a 0, não vai ter tributação. Mas se ele tributar por 20% da receita, então ele vai ter a tributação sobre o total dessa receita também. Esses valores, além de serem informados lá no livro caixa da atividade rural, também devem ser informados no demonstrativo da atividade rural. E também devem ser informados lá na ficha de pagamentos efetuados. Lá do outro lado, quem recebe esses rendimentos, a pessoa física que recebe esses rendimentos, o arrendador ou o vendedor de imóvel, por exemplo, ou o prestador de serviço, ele deve tributar isso com uma receita, se recebida de uma pessoa física, como um carnê-leão, ou então, se recebida de uma pessoa jurídica, a jurídica deve fazer a retenção na fonte desse imposto, e depois todos esses valores são somados à declaração do ano seguinte, fazendo, então, com os demais rendimentos, podendo haver mais imposto a ser pago ou haver mesmo imposto a restituir. Mas aqui eu trago uma situação um pouco mais diferente, que também acontece comumente, que é o produtor rural, aliás, o proprietário do imóvel, ou, no caso, o arrendador ou o vendedor do imóvel, recebe o bem, mas não vende esse bem, essa soja, no exemplo, na mesma data em que ele recebeu. Então, ele pode ter 2 momentos de tributação e por formas diferentes também de tributação.
No exemplo dado, ele recebeu 1.000 sacas de soja em março de 2024, referente a um arrendamento que ele tenha feito lá com terceiros, tenha arrendado seu imóvel. No momento, e fez a venda no momento posterior, porque ele não precisava do dinheiro naquele momento, ou porque vislumbrava um aumento de preços futuros. No caso aqui, ele fez uma venda desse produto somente em agosto de 2024. Como no momento do recebimento o produto estava R$100, os R$110 o saco, e na venda estava 120, houve uma diferença que deve ser tributada como ganho de capital. Então, no momento do recebimento, em março, ele tem uma receita de arrendamento, equivalente a um aluguel, que, como foi recebida de pessoa física, ele deve tributar, calcular no carnê-leão em março e recolher em abril de 2024. No ano seguinte, lá em 2025, ele informa esses rendimentos lá na declaração de rendimentos recebidos de pessoa física, soma com os demais rendimentos que ele tenha e refaz todo o cálculo, e aí verifica se há mais imposto ou se há restituição. Em relação à venda, como ela foi posterior, então, e foi vendido a um valor superior ao da aquisição, a diferença apurada deve ser submetida ao ganho de capital. No nosso exemplo, houve um ganho de R$10.000, onde tem um ganho de capital, uma alíquota de 15%. Esse imposto, como foi feito a venda foi feita em agosto de 2024, e recebida em agosto de 2024, ele deve pagar esse imposto até o último dia do mês seguinte. Então, até o final de setembro de 2024, ele faz o pagamento do ganho de capital. E no ano seguinte, na declaração do ano, esse ganho de capital, ele faz a importação desse programa também para dentro da declaração dele do imposto de renda e informa esse bem, porque é um bem que transitou dentro do seu patrimônio, lá na ficha de bens e direitos, somente através da discriminação desses bens. Aqui eu trago 2 exemplos de fiscalizações feitas pela Receita Federal referentes à atividade rural. O primeiro exemplo é uma fiscalização onde o contribuinte não tem mais a opção de fazer a autorregularização, porque se trata aqui um exemplo de fraude. Uma operação que foi iniciada no Rio Grande do Sul e hoje estendida também a todo o país. A última fase dessa operação está sendo realizada agora em Goiás, onde se verificou, nesse exemplo, que contribuintes do Estado de São Paulo estavam emitindo notas frias, pessoas jurídicas que emitiam notas frias, que eram utilizadas por produtores rurais como despesas. Então, eram notas que não tinham nenhuma correlação com a comercialização de insumos, mas que os produtores rurais envolvidos utilizavam isso como despesa para redução, então, do resultado da atividade rural ser tributado. É uma operação que, por ser fraude, o contribuinte também tem incidência de uma multa que ela é bastante gravosa, vai a 225%, e além de ter um processo possível processo criminal por sonegação tributária. Um outro exemplo são exemplos, então, de autorregularização. Então, diferentemente da operação da GOM, onde o contribuinte não pode ter a autorregularização, nessa operação, o contribuinte pode se autorregularizar. Esse é um exemplo, ela declara grãos, mas também temos outras operações no mesmo sentido, que foram iniciadas nas várias regiões do país. Essa operação ela foi iniciada no Rio Grande do Sul em 2019, pois em 2021 outros estados, Paraná, Santa Catarina tem a operação Declara Agro, Minas Gerais tem a operação Grão em Grão, São Paulo tem a operação Declara Grão São Paulo, todas elas com o mesmo escopo, né? Todas elas dando a possibilidade do contribuinte fazer a autorregularização, enviando as declarações em atraso, retificando essas declarações que tenham alguma informação inexata, ou no caso do livro Caixa Digital, o envio desses livros em atraso. Basicamente, os pontos que são analisados dizem respeito então, à omissão de declaração pelo contribuinte que tem lá receita superior ao limite que obriga a sua entrega e não faz essa declaração, ou mesmo tendo esse limite e fazendo a declaração, não informa essas receitas dentro da atividade, não apresentando lá o anexo da atividade rural. E lembrando aqui também que este ano, como já ressaltei lá no início, a Receita Federal está enviando cartas e comunicados aos contribuintes que têm receitas da atividade rural em valor que supere essa atividade, alertando a eles que está aberto o prazo de entrega da declaração para que
posteriormente não incidam nessa operação de autorregularização. Então, mais uma forma que a Receita tem de proporcionar que o contribuinte se mantenha conforme com a legislação tributária. Uma outra análise feita dentro dessas operações de conformidade diz respeito aos arrendamentos, seja pela não informação do arrendatário lá do pagamento feito ao arrendador, ou seja pela tributação equivocada do arrendamento feito pelo arrendador, né? O arrendador deve tributar os rendimentos de arrendamento não como receita da atividade rural. Outra análise feita em relação aos veículos, despesas tanto de aquisição quanto despesas de manutenção de veículos que não são próprios da atividade ou não são utilizados exclusivamente nessa atividade, mas que tenham sido, nos últimos anos, informados nas suas declarações, nos seus livros da atividade como despesa da atividade rural. Nessas situações, todos o contribuinte tem a possibilidade de retificar as declarações, isso mesmo tendo recebido a carta, e é importante que mesmo não tendo recebido a carta, o contribuinte verifique se ele não incidiu em qualquer uma dessas inconsistências e retifique as declarações o quanto antes, ou envie as declarações que estejam em atraso, recolhendo o imposto que porventura seja apurado, sem de multa, porque havendo a abertura de uma fiscalização, a multa incidente sobre esse imposto a pagar ela vai até 150%. Então é interessante que o contribuinte faça a autorregularização o quanto antes possível. E também, a partir desse ano, está sendo feita uma nova análise referente ao livro Caixa Digital, inicialmente para aqueles produtores que estejam obrigados à entrega do livro, mas que não fizeram no prazo em que era cabível. E, posteriormente, outras análises dentro do livro Caixa também estão sendo programadas para os próximos lotes de cartas que estão previstos agora para os próximos meses. São operações que têm continuidade, elas estão previstas lá no Programa de Fiscalização da Receita Federal, tanto de 2023 como também agora do ano calendário do ano de 2024. Então, reforçando, nós temos operações de fiscalização mesmo, como é o exemplo da Dagon, temos operações de autorregularização, como é o exemplo da Declara Grãos, e agora, a partir desse ano, nós temos uma operação que não é de fiscalização ainda, que é uma operação que facilita, que orienta o contribuinte à entrega da declaração agora nesse prazo. Então, o contribuinte, é importante que, recebendo a carta ou verificando lá no ECAC, através do seu certificado digital ou a conta GovBR, já tem esse alerta e não perca o prazo para a entrega da declaração, que, voltando a frisar, encerra-se agora dia 31 de maio. Bom, era isso que eu tinha a apresentar, José Carlos. Temos alguns questionamentos, Alban? Oi, gente, tudo bem? Ô, Cláudio, muito boa a sua apresentação, parabéns aí pela clareza, pela didática, em cima do tempo, excelente. Só tenho a agradecer e realmente, como disse o Altemir, que ainda está aqui com a gente, né, é uma das pessoas que mais conhece desse assunto na casa, impressionante e com uma clareza muito grande, acho que foi de proveito para todos, né? Gostaria de dizer a todos que tentamos responder o máximo de questões possíveis. Eu não sei se do time Jair e o pessoal que está com a gente aqui, se ficou alguma coisa que precise o Cláudio, de repente, dar uma outra esclarecida, se há essa necessidade. Vocês querem pontuar alguma coisa? Didier, Maria Cristina, que está aqui com a gente, e o Jair. Fiquem à vontade. Acho que estamos sem som. De minha parte, não. Não. Conseguimos responder a maioria das questões? Acho que sim, né? Sim. Acho que a gente conseguiu atender. Eu tenho falado constantemente nessas lives que nós estamos experimentando modelos, né? Nessa de hoje, nós trouxemos um especialista acompanhado de vários especialistas aqui para tentar responder o máximo. Acho que se ficou alguma questão não respondida, pedimos desculpas antecipadamente, né? O objetivo é tentar esclarecer esse assunto e acho que foi muito bom. Acho que o Cláudio conseguiu o objetivo dele e o time que está aqui está de parabéns por ter conseguido responder tantas perguntas
simultaneamente, né? Às vezes se perdendo. A ferramenta não é muito boa, né? Então, às vezes, para a gente dar uma resposta que é muito longa, o texto é pequeno ali no YouTube, então às vezes fica um pouquinho complicado, mas acho que conseguimos atingir o objetivo. Cláudio, fantástico. Muito obrigado mais uma vez. Palavra com vocês, se vocês quiserem comentar alguma questão, alguma coisa. Cristina, Jair, Didier, Cláudio, suas palavras. De minha parte, só gostaria de agradecer a oportunidade, realmente, de participar desse programa de orientação e, novamente, frisando que o contribuinte tem a possibilidade de buscar informações tanto no site da Receita Federal sobre essa atividade, sobre as formas de tributação, e ações como essa também orientam muito o contribuinte. Reforçando mais uma vez esse programa de facilitação que estamos fazendo agora, são praticamente 300 mil cartas enviadas para contribuintes de todo o país, justamente proporcionando essa orientação para que o contribuinte não perca o prazo de entrega e não tenha complicações, seja com o CPF ou futuramente dor de cabeça pela falta de entrega da declaração. Não, perfeito, tá bom. Obrigado mais uma vez, Cláudio. Obrigado mais uma vez ao time que acompanhou a gente aqui, ao pessoal da assessoria de comunicação. Eu queria lembrar que a gente já está com mais de 15 milhões de declarações recebidas, não temos registro de nenhum problema, a gente tem um volume bem considerável. 42% das declarações entregues estão usando a declaração pré-preenchida, que é uma grande vantagem. A declaração pré-preenchida não significa que você não vai cair na malha, é sempre bom frisar isso, mas ela reduz muito essa possibilidade. Semana que vem teremos uma live que vai falar de como a gente deve declarar bens e direitos e como declarar dependentes. Quem pode ser dependente, quem não pode ser dependente. Essas informações serão apresentadas na live da semana que vem, quarta-feira. Provavelmente a gente deve ter uma mudança no horário, deve começar um pouquinho mais cedo para não acabar tão tarde, né? Então estamos tentando reorganizar o horário também por sugestão de vocês. Então semana que vem teremos essa live. Para que vocês fiquem sabendo, para que vocês fiquem sabendo de todo esse roteiro da live, o melhor caminho é seguir a Receita Federal nas redes sociais. Tem todas as redes sociais da Receita Federal está lá, tem a página oficial dela, você segue e fica sabendo dessas novidades. Todas essas lives aqui são anunciadas primeiro lá na rede social. Então é importante, para quem deseja se manter atualizado, seguir a gente nas redes sociais. Bom, eu acho que é isso. Passamos um pouquinho do horário, mas está dentro da faixa de tolerância. Mais uma vez, agradecer aqui a simpatia e o carinho e a dedicação que o Cláudio teve com a gente, preparar esse material, ao time que se dispôs aqui a responder as perguntas. Estão todos aqui se mostrando que aqui atrás da Receita Federal temos pessoas normais, pessoas humanas e pessoas que estão tentando fazer o melhor para a sociedade, e acho que hoje, pelo menos, podemos sair tranquilos de que conseguimos. Agradecemos a todos. Tinha algumas pessoas que já estavam ajudando a gente ali nas respostas, tinha algumas pessoas que estavam insistindo em alguns assuntos que não eram da live, né? E já entrou alguém dizendo, não, isso aqui não é desse assunto. É excelente essa interação para a gente, ela é muito boa. Muito obrigado a todos e a gente se encontra novamente na quarta-feira que vem, tá bom? Uma boa noite para todos.